Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, hoje nós vamos trabalhar da linguagem SQL, da parte da DML, o comando join, né, para executarmos junções. Tá? E vamos elaborar alguns exemplos em cima deste modelo lógico. Tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai tentar buscar, né, como é que eu faço a junção entre a tabela cidades e a tabela estados, né, onde eu quero exibir então o nome da cidade, tá, o nome do estado e a sua sigla. Tá? Vamos ver como é que isso aí funciona via código. Então, basicamente, uma consulta convencional sem usar o join, para eu conseguir exibir então os dados, né, do nome da cidade e o nome do estado, eu faria assim, ó, select, então, aliás, cidades.nome, vou colocar essa cidade, estados.nome estado, tá, e estados.sigla, tá. Tá? Devo colocar aqui a from cidades, vírgula, estados, e eu colocaria a cláusula where, né? Where, então, quando cidades.estado for igual, né, a estados.nome, a estados.código, né? E daí se eu executo, né, essa consulta, tá? Então ele me retornaria exatamente o que eu preciso, tá? Então consegue fazer a junção, estabelece as relações, né, entre as tabelas, tá? E funciona normalmente, né? Se eu quisesse, por exemplo, eu quero filtrar pelo nome, poderia colocar aqui, né, end, tá? Cidades.nome for igual a, por exemplo, Marau, tá? Que é uma cidade que está aparecendo aqui. Então eu executaria a consulta, tá? Sem problema. Tá? O único detalhe, assim, se a gente vai fazer a consulta desta maneira, tá? Se eu tivesse relacionando, por exemplo, 15 tabelas, eu estaria, digamos aqui, adicionando vários end, né? End cidades.estado for igual a alguma coisa, end pessoas.cidade for igual a outra coisa, né? Como seria colocar aqui uma complexidade muito grande no comando where. Tá? Para isso, então, nós temos o comando join. Com o comando join, então a sintaxe da consulta fica um pouco diferente. Eu vou selecionar aqui select cidades.nome as cidade, tá? Estados.nome as estado, tá? E estados.sigla, tá? E daí eu faria assim, ó, join cidades, tá? Join cidades, né? Aliás, from cidades, né? E daí eu coloco join, daí com quem eu vou fazer a junção? Com estados, on, e devo, aqui o on seria a cláusula where, né? On cidades.estado for igual, né? No caso, a estados.código. Tá? Executa a consulta. Tá? Então, na verdade, olha só, a primeira consulta, né? Ó, retorna isso. A segunda consulta retorna a mesma coisa, né? Na verdade, assim, o que a gente faria, digamos, para colocar daí o where, né? Eu poderia colocar aqui após isso daí o where, né? E daí eu colocaria, digamos aqui, ó, cidades.nome for igual a Marau. Tá? Olha só, vamos executar. Então ele executou normalmente. Então a ideia, né, é que a gente consiga separar, né, o que realmente vai ser, digamos assim, uma cláusula where utilizada num filtro, do que é o from, né, com o join para estabelecer as relações. Né? Então minha consulta fica, digamos, um pouco mais legível. Né? Se eu estiver relacionando aí mais tabelas, né, vai ficar mais fácil. Tá? Então lembrando, eu seleciono cidade, os campos, né, e devo fazer from a tabela, join, né, com qual tabela ela vai estabelecer a relação, tá? E o critério, né, que vai ser utilizado para estabelecer a relação, que nesse caso aqui é o código do estado que está na tabela cidades, tá? Com o código do estado na tabela status. Bem, tá. Outra consulta que nós podemos exemplificar seria assim: eu quero saber então o nome da cidade, tá? E quais os vendedores que atendem ela. No caso aqui nós temos em cidades atendidas, a gente guarda o código da cidade, tá? E o CPF do vendedor. Tá? Isso na tabela cidades atendidas, né? Daí eu tenho que buscar o quê?
eu tenho que buscar então o nome da cidade quando o código dela for igual à cidade que está em cidades atendidas e o nome do vendedor quando o CPF dele for igual ao CPF que está na tabela cidades atendidas. Bem, então vamos realizar a consulta aqui. Eu quero selecionar aqui. Então vou selecionar select, então cidades.nome, essa cidade, tá? Vendedores.nome, vendedor. E vou buscar quem? Eu vou buscar então a tabela cidades atendidas. From cidades underline atendidas, que vai ser a base da minha consulta. E daí eu faço o join. Então eu devo fazer assim, ó, join. Devo fazer um join aqui com cidades, on cidades atendidas, ponto cidade, for igual a cidades.código. Tá? E também um join em vendedores, tá? No caso que não é in, é on, né? On. Join vendedores, on, né? Cidades underline atendidas, ponto vendedor for igual a vendedores.código. Tá? Daí eu consigo estabelecer a relação, né? Então eu vou fazer uma consulta, né? Buscando o nome da cidade e o nome do vendedor, na tabela cidades atendidas, tá? E quando que eu vou estabelecer essas relações, tá? Eu vou fazer uma junção de cidades atendidas com cidades, tá? Quando cidades atendidas, tá? A cidade for igual, né, a cidades.código. E daí também faço mais uma junção com vendedores também, quando então cidades atendidas, o vendedor dela for igual ao vendedores.cpf, no caso que eu acho que é o CPF que é o campo da tabela vendedores, tá? E daí eu posso realizar, né, a minha consulta. Olha só, então ele retorna, né, então para cada cidade, né, o vendedor que está relacionado. Eu poderia também colocar assim, ó, order by cidades.nome, né? Então assim eu ordenaria, né, mostraria então todas as cidades, ó, Florianópolis o João atende e Florianópolis o Sérgio atende, tá? Em Marau atende o Lucas, o Sérgio e o João. Em Passo Fundo o Sérgio e o João, tá? E assim eu poderia também, né, se eu quisesse colocar uma cláusula where aqui, né, que era só saber da cidade, ó, where cidades.nome for igual a Passo Fundo, né? Então eu posso adicionar, né, where, né, order by, tudo bonitinho. Olha só, então, Passo Fundo, o João e o Sérgio. Tá? Então, basicamente, esse aqui é o funcionamento então, da cláusula join, né, que dela seria uma alternativa de eu fazer aqui dentro da cláusula where estabelecer as relações na cláusula where. Né? Eu vou estabelecer então as relações utilizando a cláusula join. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.